Falar sobre Arthur Friedrich é resgatar as próprias raízes, a magia do futebol brasileiro. O El Tigre encaixa perfeitamente na proposta do canal sobre história, cultura e variedade, unindo dois símbolos fortíssimos de São Paulo: o pioneirismo do Clube Atlético Paulistano e a fundação do São Paulo Futebol Clube. Aqui estão os principais ganchos e tópicos históricos que iremos explorar na narrativa: o início da lenda e o contexto de São Paulo. Raízes paulistanas, nascido no bairro da Luz em 1892, filho de pai alemão e mãe negra. Friedrich enfrentou o racismo da época se tornou a primeira grande estrela do futebol brasileiro no período amador. O estilo El Tigre ficou conhecido pelo drible curto, pela finta de corpo e por transformar o esporte em uma verdadeira arte, muitas vezes comparado a um bailarino em campo. O apelido internacional veio após brilhar com a seleção brasileira na Copa América de 1919. A epopeia pelo paulistano, a excursão de 1925. O auge do amadorismo de elite pelo paulistano. Fried conquistou múltiplos campeonatos paulistas viveu seu momento mais icônico na excursão à Europa em 1925. Invicto na terra dos inventores do esporte, o time excursionou pela França, Inglaterra, Suíça e Espanha, aplicando goleadas memoráveis e encantando os europeus com um futebol vistoso e técnico, provando a força do futebol paulista e brasileiro no exterior. A transição para o profissionalismo e o DNA do São Paulo. O fim do futebol no paulistano, com o debate entre amadorismo e profissionalismo estourando no início dos anos 1930. O paulistano fechou o seu departamento de futebol. Fundador do tricolor, é aí que entra a ligação direta com o São Paulo da Floresta. Friedrich foi um dos grandes articuladores fundadores do novo clube, vestindo a camisa tricolor e conquistando o Campeonato Paulista de 1931, eternizando seu nome na galeria dos maiores ídolos da história do SPFC, os gols e o mito, a contagem lendária. A polêmica histórica em torno dos mais de 1.200 ou 1.300 gols, muitos deles em amistosos e excursões, colocando-o em pé de igualdade com os maiores artilheiros da história do futebol mundial. Jogadores históricos que atuaram pelo Clube Atlético Paulistano e posteriormente passaram pelo São Paulo ou pelo extinto São Paulo da Floresta, na época da transição do amadorismo para o profissionalismo. Alguns grandes nomes marcaram época nos dois clubes durante as décadas de 1920 e 1930. Neste vídeo vimos Arthur Friedrich, o Tigre, maior lenda do futebol brasileiro na era amadora, brilhou intensamente no paulistano, sendo o grande destaque da histórica excursão à Europa em 1925 e posteriormente teve passagem pelo São Paulo da Floresta na década de 1930. Bartolomeu Vicente Guganizes atuou como um grande zagueiro pelo paulistano entre 1925 e 1929 e, na sequência, defendeu o São Paulo da Floresta de 1930 a 1934. Luiz Mesquita de Oliveira, Luizinho, atacante de muita expressão que jogou pelo paulistano em 1929 integrou o elenco do São Paulo da Floresta de 1930 a 1935. Afrodísio Camargo Xavier Formiga teve longa passagem pelo paulistano na década de 1920 também vestiu a camisa do São Paulo da Floresta em 1930. O clube se recusava a aderir à profissionalização que ocorria com o futebol paulista e departamento de futebol no início da década de 1930, ocasionando na dissidência de diretores e atletas do departamento de futebol, os quais se uniram à Associação Atlética das Palmeiras, nascendo dessa fusão entre as duas equipes o atual São Paulo Futebol Clube.